Olá, amigos! Hoje eu vou trazer aqui uma resenha deste livro que eu finalizei hoje, que é sobre O Mestre da Sensibilidade. Out of all the quote-unquote good times we had, I knew deep down your intentions were bad. Jesus, o maior especialista do território da emoção. Ele é um livro do Augusto Cury. Eu tenho outros livros do Augusto Cury aqui em cima, mas eu acho que eu já li ele uma vez. Eu não sei se eu li ele todo. Eu acho que não, porque eu não tô lembrada do final, então provavelmente não. Esse foi um livro que eu ganhei. E ele é muito interessante a forma como Augusto Cury ele escreve, porque é de um detalhe que eu realmente fico chocada. É uma reflexão que ele traz sobre os comportamentos assim que eu não pensava antes, entende? É interessante ler a forma como ele escreve. Eu acho que a maioria das pessoas já conhece quem é Augusto Cury, né? Mas aqui, ó, Augusto Cury, eu vou fazer uma introdução aqui. Augusto Cury é um médico psiquiatra, psicoterapeuta e escritor. Pós-graduado em psicologia social, desenvolveu a teoria da inteligência multifocal sobre o funcionamento da mente e o processo da construção do pensamento. Depois eu vou falar aqui sobre suas obras, as obras mais vendidas. Deixa eu pegar aqui. Cadê aquele. Ah, não, mas ele tá muito alto. Tem um livro dele, assim, muito bom mesmo. O Homem Mais Inteligente da História. Só que tem continuação, tem 2 livros de continuação dele. E eu não comprei o resto. Mas eu vou comprar, porque eu quero saber como é que a história termina. Mas falando sobre esse livro, gente, é a minha primeira resenha, assim, de livro. Então, se vocês não gostar da minha fala, por favor, me desculpem. Eu vou evoluir, procurar evoluir, né? Esse livro, assim, O Mestre da Sensibilidade, ele aborda um tema que, que te confronta, assim. Quando você lê, pelo menos essa foi a minha experiência, eu vejo alguns pontos que eu erro tanto, assim. É um livro ótimo, porque ele cita muitos versículos bíblicos e ele até recomenda, se você quiser, tem uma Bíblia do lado para, tipo, comprovar, né, o que ele está dizendo. Tudo que ele diz são verdades bíblicas, assim. Ele faz ele indica para que todas as pessoas leiam, né, essa obra, até mesmo quem não crê, tipo, quem é ateu, né? Eu quero ler algumas partes, assim, que eu acho muito interessante, que faz muito sentido ler. Aqui, ó, que o mestre dos mestres lhe ensine que nas falhas e lágrimas se esculpe a sabedoria. Que o mestre da sensibilidade lhe ensine a contemplar as coisas simples e a navegar nas aves da emoção, nas águas da emoção. Que o mestre da vida lhe ensine a não ter medo de viver, a superar os momentos mais difíceis da sua história. Que o mestre do amor lhe ensine que a vida é o maior espetáculo do teatro da existência. Que o mestre inesquecível lhe ensine que os fracos julgam e desistem, quando os fortes compreendem e têm esperança. Não somos perfeitos, decepções, frustrações e perdas sempre acontecerão, mas Deus é o artesão do espírito e da alma humana. Não tenha medo, depois da mais longa noite surgirá o mais belo amanhecer. Espere-o. Essa parte que não somos perfeitos, decepções, frustrações e perdas sempre acontecerão. Jesus, ele se aperfeiçoa assim na sua fraqueza. E tem muita gente que pensa que você, tipo, geralmente acontece para as pessoas da igreja, né? Que a pessoa é perfeitona, que nunca erra, que nunca expõe seus sentimentos, que nunca chora. E é interessante, porque Jesus, o tempo todo, ele está implantando um reino dentro da gente. Não é assim um reino. Os judeus esperavam, né, que era um reino ali terreno, mas não era não é um reino terreno que Jesus veio. É ele queria implementar um reino interior. E é isso que o livro trata, assim.
a mudança de comportamento, a mudança de valores, a importância, a sensibilidade, a visão do outro, a escuta. São muitas coisas interessantíssimas. Se você é apaixonado por Jesus, ou se você quer saber mais quem é Jesus, esse livro ele é interessante. Tem uma saga gigantesca, eu ganhei o 2, eu não ganhei o 1. Então, mas o livro fala que você pode ler assim, sem ordem, nenhum vai influenciar, não. Eu vou ler muitas partes, porque eu acho muito importante ler elas. Ele tinha todos os motivos para ter depressão e ansiedade, mas nunca alguém foi tão feliz e livre no território da emoção. Nunca alguém foi tão feliz no território da emoção. Era alegre e seguro no território da emoção. Tinha também todos os motivos para ter ansiedade, mas não demonstrou. Pelo contrário, ele era tranquilo, lúcido e sereno. Augusto Cury, aqui na obra dele, fala que a educação, no geral, ela falha muito. Muitos jovens hoje em dia têm não sabem resolver seus problemas. Por exemplo, seus problemas internos, né? Desiste muito fácil das coisas, tem depressão, muita ansiedade. E as escolas, elas têm aula de filosofia, estuda grandes filósofos, mas nenhum deles foi feliz de fato, sabe? Nenhum deles mostrou uma história revolucionária, assim, para ter uma vida em paz, para viver uma vida alegre, uma vida feliz, com gratidão, todas essas coisas. E a formação, né, das escolas, elas falham. Isso é o que o livro está falando, tá? As escolas, elas falham em não estudar e não aplicar os ensinamentos de Jesus. Porque se isso acontecesse, a gente seria mais feliz no território das nossas emoções. Vai falar muitos detalhes, né? Não dá para ficar falando aqui, porque esse livro ele tem, deixe-me ver, 173 páginas. Se você ler 50 páginas por dia, você termina em 4. Eu terminei em... Eu não li sexta nem sábado. Então, eu terminei hoje. Era para eu terminado sábado. 50 por dia. Rapidão você lê. Se a obra for boa, ela é muito boa mesmo. Eu marquei algumas coisas aqui. Quais foram os procedimentos que Cristo... Ah, tá. Quais foram os procedimentos que Cristo adotou para administrar seus pensamentos e superar sua dramática angústia? Se a gente for parar para analisar, Jesus teve muitas dificuldades, mas mesmo assim ele era feliz. O que ele fazia, né, para transparecer isso, para ser calmo, para ser sereno, para ser feliz no território da emoção? Como ele fazia para gerenciar suas emoções? Esses problemas que acontecem na vida da gente, lembrando, tudo que eu falo aqui é baseado no livro, tá? Tudo que acontece de ruim na vida da gente são coisas boas, só que a gente não consegue perceber. Principalmente se você que é cristão, você tem que olhar como essas dificuldades da vida como alguma coisa positiva, porque Jesus ele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Porque quando você está passando por uma dificuldade, você se torna mais humilde, mais sensível. Tem gente que chora muito também. E eu não tinha essa percepção, não. De sentir, assim, a dor do outro, sabe? Eu mudei recente, assim. Tenho muita coisa para melhorar, na verdade. Mas na correria do dia a dia, hoje as pessoas estão muito individualistas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esses dias não, faz alguns meses, fui pra academia, pedi pra moça... Eu esqueci o nome do trem para ela trocar comigo, porque... Comigo não, com a minha amiga. Porque tava machucando ela e era muito duro. Aqueles colchonete. E a moça, assim, me respondeu super grossa, assim. Nem precisava. Eu fiquei estressada também. Eu também não deveria ficar estressada com ela, né? Mas, enfim. Eu tive uma reação não legal. Tá vendo? Talvez eu tivesse lido antes, mas tudo bem.
eu tava lendo a Bíblia naquela época, mas eu agi por impulso. Tá vendo? O ser humano tem essas coisas não legais que, às vezes, na verdade, no meu caso é sempre, me deixa muito triste por alguns comportamentos que eu tenho que não são legais. Eu me sinto mal, bem culpada, na verdade. E quando vê, já foi, né? Essas atitudes ruins que a gente toma, quando vê, já foi. Fazer o quê? Mas o autor aqui do livro, Augusto Cury, ele fala que o Senhor, ele era... É como se suas respostas demorassem, era lenta, mas eram boas respostas, né? Naquela época, os fariseus e dentre outros grupos tentavam colocar Jesus contra a parede, fazia perguntas, por exemplo, aquela de contribuir lá pro negócio de César, eu não sei como é que é o nome, e aí ele responde: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus, né? E assim, são respostas inteligentíssimas que confrontavam eles, provavelmente. Tipo, eles esperavam outra resposta, porque eles queriam matar Jesus. Então, eles faziam respostas para adiantar o processo. Mas ele dificultava, porque suas respostas eram muito boas, eram calmas, eram pacíficas. E às vezes a gente responde na lata, ó, por exemplo, essa mulher que me tratou mal. Eu poderia o quê? Ficar lá da minha boca. Se bem que eu não falei muita coisa, né? Eu só falei assim, na hora lá eu falei. Nem respondi ela, nem olhei mais pra cara dela. Que quando eu fico frustrada, eu não consigo nem olhar pra cara da pessoa. Nossa, só quero sumir dali. Mas o meu jeito também, a minha expressão corporal disse alguma coisa, né? Por mais que eu não verbalizei pra ela, eu disse corporalmente, né? O meu corpo expressou algo negativo. Eu tenho certeza que ela notou. Mas tudo bem, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Vamos lá. As frustrações, em vez de desanimá-lo, renovam-lhe as forças. No caso de Jesus, né? Não queria apenas colocar os seres humanos numa escola de sábios, mas também imergi-los na eternidade. Como eu disse, ele queria introduzir, colocar o reino de Deus dentro dos nossos corações. Eu tô contando a história dessa moça porque eu não sei nem por que eu tô contando, me senti muito mal. Mas, enfim, eu nem pedi desculpa pra ela. Meu Deus! Eu nem pedi desculpa pra moça. Moça, se um dia você ver esse vídeo, você vai me lembrar que fui eu, me desculpa. Introdução: não é sobre religião, não é estudo teológico, mas uma análise psicológica da humanidade de Cristo. O que é bom, né? Porque Augusto Cury, ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e psicoterapeuta. Ou seja, o cara, ele estudou, Augusto Cury, ele estudou várias mentes filosóficas, né? Grandes pensadores, grandes filósofos, ele estudou todos e viu que todos eles falharam. Inclusive, no livro que tá lá em cima, que é o homem mais inteligente da história, vai falar exatamente sobre isso. Nossa, muito interessante, gente. Eu vou trazer uma análise dele aqui. No capítulo 1 fala, eu fiz uma observação aqui, né? É muito fácil agirmos com lucidez quando tudo vai bem. Mas e em meio às adversidades? E em meio às adversidades? Jesus agia bem em meio às adversidades. Eu não agi, né? Já disse um exemplo muito ruim aqui, que eu fico remoendo, assim. Gente, eu sou problemática. Eu fico remoendo, assim, uma situação eternamente. Na cabeça da pessoa nem foi tão grande assim. Na verdade, eu nem sei se a mulher, nossa, interpretou assim. Mas eu internalizo muitas coisas, sabe? Eu sou melancólica, né? Eu sei que esse perfil, muitas pessoas dizem que não é eficaz, mas resumindo que são 4 perfis, né? Fleumático, colérico, sanguíneo e melancólico. Eu gosto de ler sobre, apesar de não ser comprovado, né, cientificamente, pelo menos foi o que eu li depois. Não é de fato eficaz,
mas eu gosto. Sou melancólica, eu internalizo muitas coisas, eu sofro muito. Mas se vê assim, a pessoa pensa, ela nem tá sentindo nada, mas eu sinto tudo, é horrível. Jesus não se perturbava com seus seguidores, que seus seguidores não correspondiam às suas expectativas. Ou seja, ele fazia ali, independente se as pessoas iriam receber bem ou se iriam receber mal, ele não importava, ele levava o reino do Senhor, o reino de Deus para as pessoas, independente de quais seriam as suas expectativas, né? De quais seriam as suas reações. Por exemplo, às vezes a gente se desanima, tem uma ideia super legal, se desanima depois de contar, se desanima porque as outras pessoas meio que menosprezou sua ideia, ou enfim, não validou seu sentimento. Mas Jesus não era assim, ele fazia o que precisava ser feito, levava a palavra do Senhor, pregava o evangelho, dizia para as pessoas se arrependerem, e era isso, independente se as pessoas zombariam ou não, se entristeciam ou não, ele fazia. E eu não sou assim, meu Deus, eu me frustro muito. Tá vendo? São vários pontos. Esse livro, tipo assim, ele te confronta num nível bem gigantesco. Tem vários pontos. É um livro muito bom, bem reflexivo. Se você quiser comprar, eu vou ver se eu encontro ele aqui e vou disponibilizar o link aqui na descrição desse vídeo. Ele mantinha tranquilidade mesmo em meio às coisas ruins da vida, né? Ele sabia criar uma atmosfera agradável, tranquila, mesmo que o ambiente à sua volta era turbulento. E como era turbulento, hein? Por isso dizia: aprendei de mim, pois sou manso e humilde. Sou Mateus 11, 29, olha aqui. Ele cita, ele fala, dá o contexto, fala o versículo e coloca a referência. Mateus 11, 29. São tantas partes importantes aqui. Quem vive sob o peso da culpa. Outra coisa interessante aqui, ó. Quem vive sob o peso da culpa fere continuamente a si mesmo e torna-se o seu próprio carrasco. Mas quem é radical e excessivamente crítico dos outros transforma-se num carrasco social. Tem gente que critica tanto os outros como se ele nunca fosse cometer nenhum pecado, né? Como se ele fosse o santão. Mas em vez de julgar... outra história que também aqui fala sobre a moça que cometeu adultério, parece. Adultério? Que tentaram apedrejar ela. E Jesus falou assim, quem não tem pecado é que atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra. Às vezes a gente é tão inflexível com os erros dos outros, como que se a gente nunca fosse cometer, né? Se você fosse o santão aí da história. Mas é importante você olhar com humildade para a pessoa que está do seu lado, porque você nunca sabe qual é a coisa que vai acontecer de ruim que você vai cair, porque todo mundo tem o seu ponto ali, né? Apesar de Cristo ter possuído uma complexa e rica personalidade, dificilmente alguém fica à vontade para falar dele em público, porque há sempre o receio de ser vinculado a uma religião, o que não é, né, gente? Eu sempre ficava falando muito isso no ensino médio, mas as pessoas não estão nem aí, né, para sua explicação, porque Jesus não é uma religião, a religião dele, ele fala para fazer boas obras, né? Essa é a religião, fazer boas obras. Mas as pessoas, quando a gente vai falar de Jesus, já fica com um maior preconceito. Mas o que a gente vai esperar, né? De uma pessoa mundana que tá morta. Porque, né? Tá morta. Então, tem gente que fica com muita raiva, inclusive é triste esse mundo, viu? Entretanto, é necessário discorrer sobre ele de maneira aberta, desprendida e inteligente. Aquele que teve a personalidade mais espetacular de todos os tempos merece um estudo à altura à sua importância. Se os estudiosos estudassem sobre a personalidade de Jesus e implementassem isso nas escolas, o mundo seria bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Porque Jesus, ele é um ensino
que te confronta. Não é fácil você seguir Jesus assim, porque tem muitos pontos em você que você precisa, tipo assim, não é que as pessoas impõem para você, mas quando você está estudando a palavra do Senhor, quando você decide conhecer mais do Senhor, tem coisa, se você vai ler a Bíblia, você não tem como você não ser confrontado. Se você não é confrontado, alguma coisa de errado não tá certo. Se você pensa que você é o perfeitão aí, que nunca comete erros, que tá julgando todo mundo, alguma coisa não tá certo. Acredite em mim. Ai, se até mesmo nas escolas que seguem as filosofias budistas, hinduístas, islamistas e judia forem estudadas as características fundamentais da inteligência do mestre de Nazaré pelos alunos do ensino fundamental, médio e universitário, haveria mais condição de formar pensadores, poetas da vida, pessoas capazes de irrigar a sociedade com solidariedade e sabedoria. As escolas, elas não criam pensadores, né? E é complicado isso. É muito complicado. Gente, tem tantos aspectos importantíssimos sobre esse livro. Entretanto, o mestre da escola da vida queria dizer que o sofrimento deve ser trabalhado e superado no âmbito do espírito e da alma. Todos os nossos desafios, eles devem ser superados. A gente não pode internalizar, né? Eu internalizo algumas coisas. Mas eu tô treinando a minha cabeça para não problematizar tudo. Porque não precisa, né? A vida já é tão complicada, para que a gente dificulta tudo? Essa da história da mulher me pegou de um jeito, menino, que eu vou te contar. Mas enfim, essas coisas são complicadas, né? Gente, tem tantas coisas legais aqui, sério mesmo. Mas eu quero falar sobre algumas coisas mais. Olha aqui, ó. Se Platão viesse hoje, ele se assustaria com o comportamento dos jovens. Esse afável e inteligente filósofo afirmou que o aprendizado gera um raro deleite. Todavia, o prazer de aprender e incorporar o conhecimento está cambaleante. É mais fácil dar tudo pronto aos alunos do que estimulá-los a pensar. O que está acontecendo hoje, né, com a inteligência artificial? Só está ampliando isso. Por isso, infelizmente, temos assistido a um fenômeno paradoxal da educação. Aprendemos cada vez mais a conhecer o pequeniníssimo átomo e o imenso espaço, mas não aprendemos a conhecer a nós mesmos e a ser caminhantes nas trajetórias do nosso próprio ser. Isso aqui é profundo, né? O que indica que eles não precisavam. Não. Peraí. Os seus seguidores entraram numa academia de sábios, numa escola de vencedores. As primeiras lições dadas àqueles que almejavam ser vencedores eram aprender a perder. Olha como isso é importante. Aprender a perder, reconhecer os seus limites, não querer que o mundo gravite em torno de si, romper o egoísmo e amar o próximo como a si mesmo. Os textos da biografia de Cristo são claros. Ele ambicionava mudar a natureza humana e não melhorá-la ou reformá-la. Isso aqui explodiu, alugou um triplex na minha cabeça. Se não alugou um triplex na sua, não sei. Aqui fala aqui sobre como Jesus era perseguido, né, pelos partidos políticos de Israel, os fariseus, os saduceus, os herodianos. E eu não vou entrar em detalhes sobre cada um, não, tá, gente? E Jesus era ótimo em suas respostas quando ele era confrontado. O mestre implodiu a maneira de pensar e de viver dos homens, que impunham a cúpula de Israel, que era rígida, radical e moralista. Moralista que nem eles mesmos conseguiam, né? Ficar à altura, assim, das leis, enfim, muito radicais. Gente, tem tanta coisa aqui interessantíssima. Tem muita coisa.
Eu só recomendo uma coisa, que vocês leem e depois me dizem o que vocês acharam. Mas eu não vou terminar agora não, calma aí, tem mais coisas aqui. Aquele cenário estava tranquilo. Uma pessoa é mais madura quando é mais tolerante e menos rígida em seus julgamentos. São frases assim, interessantes demais. Embora a temporalidade da vida seja breve, ela é suficientemente longa para se cometerem muitos erros. Temos atitudes individualistas, egocêntricas, simuladas, agressivas. Julgamos sem tolerância as pessoas que mais amamos. Rejeitamos aqueles que nos contrariam. Muitas vezes prometemos a nós mesmos que iríamos pensar antes de agir. Oh, meu Deus. Mas o tempo passa e frequentemente continuamos vítimas de nossa impulsividade. Por que a gente é tão assim, né? Meu Deus, depois a gente se arrepende de tantas coisas. Temos uma enorme dificuldade de enxergar o mundo com os olhos dos outros. Queremos que primeiramente o mundo gravite em torno de nossas necessidades para depois pensarmos nas necessidades daqueles que nos circundam. Somos rápidos para reclamar e lentos para agradecer. Produzimos um universo de pensamentos absurdos que conspiram contra a nossa própria qualidade de vida. E às vezes não temos disposição nem habilidade para reciclá-los. Falhamos continuamente em nossa história. Esse livro é muito bom, sério mesmo. Gente, só comprem, queridos. Comprem, sejam confrontados. Sejam confrontados. Não sabiam amar alguém além de si mesmo ou dos seus íntimos. Mas Jesus entrou em suas vidas sorrateiramente, lhes ensinou a linguagem do amor, valendo-se de palavras incomuns e gestos inusitados. É tão bom quando você conversa com as pessoas humanas assim, quando você expõe um problema e a pessoa não te julga, mas te aconselha, tem amor assim, sabe? É muito bom conversar com pessoas humanas, conviver com pessoas humanas. E, gente, se você tá perto de uma pessoa que só reclama, você vai normalizar isso. Não tem como. Se você tá perto de uma pessoa que só julga os outros, consequentemente, você vai cair na lástima. Depois você vai se arrepender, mas aí já foi. Não adianta mais. O discurso final é encerrado em sua oração. Jesus eleva os olhos ao céu e começa sua oração. O gesto de elevar os olhos para o céu indica que o mestre estava olhando para outra dimensão, uma dimensão fora dos limites do tempo e do espaço, uma dimensão além dos fenômenos físicos. Seu discurso, antes de ir para o Getsemane, é encerrado com esta oração. Ela é bela e encharcada de sentimentos. Ele estava para cumprir sua missão fundamental. Estava para ser preso e impiedosamente morto. Ele sofreu tanto, gente. E aqui fala assim, na Bíblia também fala, mas aqui o Augusto Cury, ele faz você pensar assim, imaginar a cena. É muito, não que na Bíblia não faça também, mas assim, o sentimento que eu tive, né? Gente, olha essa parte. Daria sua vida aos seus discípulos e ambicionava que eles superassem as disputas predatórias, os ciúmes, as contendas, as injúrias, o individualismo, o egocentrismo. Queria que essas características doentias da personalidade fossem restos de uma vida passada superficial e sem raízes. Almejava que uma nova vida fosse alicerçada nos pilares do amor, da tolerância, da humildade, da paciência, da singeleza, do afeto não fingido e preocupação mútua. Nosso amor é circunstancial e restrito, tão restrito que às vezes não sobra energia nem para amar a nós mesmos e experimentar um pouco de autoestima. Essa aqui foi pancada na minha cara. Também tem uma parte muito importante que fala sobre a traição, né? A traição que Jesus sofreu. Pedro negou ele 3 vezes, Judas o traiu, ele ainda chama ele de amigo. Foi no momento mais difícil, não tinha ninguém ali ao lado dele, mas Deus estava, né? Eu sei. Mas mesmo assim, se fosse você, eu tenho certeza que você ia guardar rancor, mágoa,
tristeza profunda, mas Jesus não, ele não fez isso. Não fez isso. O tamanho do amor que ele tem pelas pessoas, né? Ele conhece cada um de nós. Nem a gente, nem nós nos conhecemos tanto quanto Jesus nos conhece. Muitos de nós somos intolerantes quando as pessoas nos frustram. Não admitimos seus erros, não aceitamos suas dificuldades, nem a lentidão de aprender determinadas lições. Isso é a gente, nós somos assim. Tem pessoas que são humildes, né? Muito humildes. Mas eu admiro quem é muito humilde. Olha, essa parte é muito interessante. 4 objetivos ao prever os erros dos discípulos. Primeiro, aliviar a própria dor. Prevendo antecipar a frustração, ele admitira defesas emocionais para se proteger quando ele ocorresse. Quando a gente eu não vou ler não, só quando eu sentir necessidade aqui. Quando eu passo por uma experiência ruim, nossa reação é totalmente ruim. Mas Jesus não tem, mesmo em meio ao caos, ele não tem essa impulsividade nas suas emoções. Ele é totalmente claro, manso e humilde de coração, né? E é isso que ele nos faz, não ser impulsivo, e sim calmo. Essa parte aqui, ela é muito boa. A página 106, 107, 108. Mas eu não vou ler, não. Ou talvez eu leia. Não vou ler, não. Se vocês quiserem, vocês comprem e leiam. É a página 106, 107 e 108. O cálice insuportável. O livro fala sobre vários aspectos. Sobre, tipo assim, se Jesus era depressivo ou se ele passou por um momento muito triste e tal. Leiam um livro e vocês saberão. Apesar de que eu acho que todo mundo sabe da resposta, né? Não culpou ninguém por sua falta de privilégios. Jesus não culpou ninguém por sua falta de privilégios, nem buscava ansioso o que lhe faltava. Era rico por dentro, embora fosse pobre por fora. Ao contrário dele, muitos têm excelentes motivos para serem alegres, mas são tensos, agressivos e angustiados. Nossa, essa parte eu tenho que ler. Eu tenho que ler, galera. O resumo das características que tornam Cristo uma pessoa saudável. São 32 motivos, mas eu preciso ler essa, né? Ele protegia sua emoção diante dos focos da atenção, filtrava os estímulos estressantes, não fazia de sua memória uma lata de lixo de misérias existenciais, não gravitava em torno das ofensas e rejeições sociais, pensava antes de agir, era convicto no que pensava e gentil na maneira de expor seus pensamentos. Tem gente que é muito agressivo, né? Transferia a responsabilidade de crer nas suas palavras e de segui-los dos seus ouvintes. Vivia a arte do perdão. Podia retomar o diálogo a qualquer momento com as pessoas que o frustravam. Era um investidor em sabedoria diante dos invernos da vida. Fazia das suas dores uma poesia. Não fugia dos seus sofrimentos, mas o enfrentava com lucidez e dignidade. Quanto mais sofria, mais alto sonhava. Não reclamava nem murmurava, supervalorizava o que tinha e não o que lhe faltava. Gerenciava com liberdade seus pensamentos. As ideias negativas não ditavam a ordem em sua mente. Era um agente modificador da sua história e não vítima dela. Não sofria por essa aqui é boa. Não sofria por antecipação, rompia todo o cárcere intelectual, era flexível, solitário e compreensivo. Brilhava no seu raciocínio, pois abria as janelas da sua memória e pensava em todas as possibilidades. Contemplava o belo nos pequenos eventos da vida. Não gravitava em torno da fama e jamais perdia o contato com as coisas simples. Vivia cada minuto da vida com intensidade. Não havia nele sombra de tédio, rotina, mesmice ou angústia existencial. Era sociável, agradável, relaxante. Estar ao seu lado era uma aventura contagiante e estimulante. Vivia a arte da autenticidade.
Sabia compartilhar seus sentimentos e falar de si mesmo. Vivia a arte da motivação. Conseguia erguer os olhos e ver as flores antes que as sementes tivessem brotado, antes de cair as primeiras chuvas. A arte de ouvir, né? Peraí, teve que ele... A arte de ouvir é muito importante. Jesus escutava, né? Não esperava muito das pessoas que o rodeavam, ou não por expectativa nos outros, né? Nem das mais íntimas, embora se doasse intensamente a elas. A tal da expectativa nos outros, né? Tinha enorme paciência para ensinar e não vivia em função dos erros dos seus discípulos. Nunca desistia de ninguém, embora as pessoas pudessem desistir dele. Tinha enorme capacidade para encorajá-las, ainda que fossem com um olhar. Usava os seus erros como adubo da maturidade e não como objeto de punição. Sabia estimular a inteligência delas e conduzi-las a pensar em outras possibilidades. Conseguia ouvir o que as palavras não diziam e ver o que as imagens não revelavam. Interessante. Quando você observa muito, você consegue entender, né? Quando a pessoa tá se sentindo mal só de você olhar. Mas tem gente que não tem essa percepção. É interessante, né? Ninguém considerava como inimigo, embora alguns os consideraram uma ameaça para a sociedade. Conseguia amar com amor incondicional, um amor que ultrapassava a lógica do retorno. São 32. Todos marcados aqui, ó. 1, 2, 3. São 32. Eu não vou disponibilizar, não. Gente, eu acho que tem livro... não sei se tem como baixar online. Provavelmente tem, tipo, gratuito, não sei. Mas é um livro muito bom, vale muito a pena. Imagine quantos pensamentos e emoções angustiantes não transitavam pela mente de Jesus. Vamos nos colocar no lugar dele. Imaginamos nossa face toda cheia de hematomas, com murros dos soldados, nossas costelas sucadas pelos açoites, nossa cabeça ferida pelos múltiplos espinhos. Imaginemos também os primeiros pregos, meu Deus, esmagando a pele, o nervo. Não gosto nem de ler. Mas enfim. Gente, Jesus sofreu muito. Vale a pena, tipo, você entregar a vida a Ele. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Que fala de um estudo de uma personalidade de uma pessoa em específica. Ele coloca o nome ML para não falar muito sobre essa pessoa, não dizer sobre ela, né? Mas é interessante, porque eu me identifiquei com a história. Gente, esse livro aqui é muito bom. Só espero que vocês se sintam estimulados. Se você queria comprar esse livro, mas ficou em dúvida, compre. Ele é muito bom. Tinha muito, mas tem muitas partes legais aqui. Olha, se cada um, independentemente da religião que professa, incorporasse em sua personalidade algumas dessas características, a Terra não seria mais a mesma. Os consultórios dos psicoterapeutas se esvaziariam, não haveria mais violência nem crimes. As nações não gastariam mais um tostão com armas. A fome e a miséria seriam extintas. As prisões virariam museus. Os soldados se transformariam em romanticistas. Os juízes desperiam suas togas. Não haveria mais necessidade de declaração universal de direitos do homem, pois o amor, a preocupação com as necessidades dos outros, a solidariedade, a tolerância, a busca de ajuda mútua, o prazer pleno, sentido existencial e a arte de pensar seriam cultivados indefinitivamente. As sociedades se tornariam um jardim como uma única estação, a primavera. Eu creio que a gente ainda vai viver isso. Então, gente, se você é cristão ou não, se você é ateu ou não, se você quer estudar sobre a personalidade de Jesus, é um ótimo livro. Ele é um ótimo livro. E leia. Tem muito mais coisas. Como eu poderia falar de um livro só em um livro de 173 páginas em 40 minutos, mais ou menos, de vídeo? Então é isso, gente. Se vale a pena esse livro, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu quero ler os outros do Augusto Cury.
Mas haja dinheiro, né, pra comprar tanto. Por isso que eu quero o meu Kindle. E é isso, gente. É muito bom. Se você quer, essas são as minhas observações. Bom, se bem que a opinião é uma coisa, né, individual. Mas eu amei muito. Me confrontou de várias formas. Me fez pensar sobre muitas coisas nas minhas atitudes, que são muitas. É isso, gente. Às vezes eu atraio alguns problemas, sabe? Mas eu vou melhorar. E é isso. Até a próxima resenha.